Sejam todos bem-vindos. Para a gente iniciar a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma sintonização com todos vocês que estão aqui presentes para o campo dos florais do Cerrado, ok? Então, eu convido a todas que se sentem confortavelmente, possa relaxar, esvaziar sua mente. Coloco a presença do bem-amado Arcanjo Miguel e os quatro anjos do Raio Azul para que proteja e acompanhe essa aula no dia de hoje. Peço ao Arcanjo Miguel que coloque sobre nós o seu manto azul de proteção, nos tornando inviolável, invisível e invencível a qualquer interferência ou influência que não tenha luz. Sobre nós desce um pilar de luz branca cristalina que ultrapassa os nossos 32 corpos e se conecta ao centro magnético de cristal planetário. Inspire e expire, sentindo a presença desse tubo de luz branca cristal. Nesse momento, eu peço a conexão com o campo de consciência dos florais do Cerrado, da Chapada dos Veadeiros. Invoco a presença dos elementais, do fogo, da água, da terra e do ar, do reino mineral, do reino vegetal, dos devas do Cerrado, conexão com o nosso eu superior, a conexão com os anjos, com os arcanjos e principalmente com Shambhala, onde a vontade de Deus é conhecida. Leve atenção no chakra do seu coração e visualize três chamas. A primeira chama azul da vontade divina. A segunda chama amarela dourada da sabedoria. A terceira chama rosa do amor incondicional por tudo que é vivo, pelo universo, pela humanidade. Agora respire lento e profundamente, abrindo o seu coração. Se conecte com a grade de consciência cristalina da Terra, conexão com a grade cristalina da nososfera, conexão com o campo de consciência crística, o campo de consciência búdica, o campo átmico, com a fonte de tudo que é. Respire, trazendo lentamente a sua presença para o aqui e agora, convidando seus mentores e a estarem conosco. Iniciaremos essa jornada da terapia floral no dia de hoje. Muito boa tarde, estou muito feliz em tê-los aqui comigo para a gente saber um pouquinho sobre os florais, porque esse conhecimento é um conhecimento amplo, né? Então, hoje, nessa aula, eu vou falar um pouquinho da sensibilidade que você tem aí dentro de você, né? Porque geralmente a gente trabalha muito com a mente e deixa essa parte do sentir de lado. Quando a gente trabalha com a terapia floral, com as flores, elas vão trabalhar as nossas virtudes, né? Elas vão trabalhar, cada flor trabalha uma determinada virtude. E a gente pode sentir a virtude das flores dentro de nós. Geralmente a gente acredita que não tem essa capacidade de sentir e de entender o que a flor está falando para nós. Então, hoje, de uma maneira quântica, eu vou mostrar para vocês como vocês têm essa capacidade, esse sentido de perceber o que ela fala dentro de você, dos sentimentos. Só para colocar um pouquinho, né? Meu nome é Cláudia do Vale e há 25 anos eu sou pesquisadora dos florais do Cerrado aqui na Chapada dos Veadeiros. E nesse tempo eu venho desenvolvendo muitas essências, então, porque o Cerrado é muito rico, né? Para vocês poderem entender, nós estamos no berço das águas, em cima de uma placa de cristal, é? E aqui, quando a luz bate nessa placa de cristal, então tem uma frequência maior de luz.
Quando a gente vem para cá, sempre coisas incríveis acontecem conosco. Isso isso pela assinatura da Chapada dos Veadeiros. E essa assinatura daqui, que é uma assinatura que nos leva a abrirmos os corações, a abrir o nosso coração e nos conectar com a presença que está dentro de nós, essa assinatura está contida também nos florais do Cerrado. Eu costumo dizer que a assinatura dos florais do Cerrado é o coração, é o amor, né? Porque é muito incrível quando eu produzo essências aqui na Chapada. Um dos primeiros chakras que eu sinto sempre é o coração. Então, 90% das essências que são preparadas aqui no Cerrado, elas trazem essa assinatura do coração. Algumas são mais forte a mente, outras são outros chakras, mas geralmente todas elas estão associadas ao amor, a esse campo consensual do coração. Então, aqui é um lugar muito especial, muito diferente. E os nossos florais, eles trazem essa assinatura. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu na minha vida, né? Porque eu conheci Bach há 30 anos atrás, eu acho que mais tempo atrás, eu conheci os florais de Bach, eu tinha 17 anos, né? Faz muito tempo. E eu vou contar um pouquinho da minha história e desse meu caminhar desenvolvendo as essências florais aqui na Chapada dos Veadeiros, e junto com isso eu também desenvolvi uma perfumaria áurica, né? Então, além dos florais, a gente tem aqui os perfumes vibracionais e terapêuticos. A partir do momento que a gente aprende sobre os florais, e quando eu dou curso de florais, eu gosto de ensinar como a gente prepara os florais, porque eu gosto de preparar as pessoas para perfumaria, né? E para perfumaria, uma das grandes coisas que você tem que aprender é trabalhar com a essência floral, trabalhar com a essência, né? Não importa se ela é floral, a gente sempre fala essência floral na terapia floral, mas a gente pode estar se referindo a gramíneas, a essências de águas, a essências de estrelas e a essências de cristais. Então, essência floral é o termo que nós usamos para falar sobre várias essências, né? E a perfumaria, é, aí a gente usa muito as essências de cristais, as essências das águas, e aqui na Chapada é um lugar muito rico, maravilhoso, para a gente poder produzir. Quando eu dou o curso de florais, eu gosto que as minhas alunas aprendam a produção, porque é muito importante para o desenvolvimento, né? Às vezes a pessoa tem o talento mesmo, né? Não só como terapeuta, mas como produtor ou como perfumista. E essa foi a questão da perfumaria foi uma área que eu desenvolvi e que eu fui recebendo da espiritualidade, tá? Mas tudo sempre começa nas flores. Então, eu vou compartilhar alguns depoimentos sobre florais e sobre o nosso curso. E assim que eu acabar de compartilhar os depoimentos, eu vou contar um pouco da minha história e nós vamos ter uma experiência hoje vibracional com a Caliandra, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. A terapia floral, para mim, representa um grande divisor de águas em minha vida. Sabe aquele momento de amor à primeira vista? Foi exatamente assim, simplesmente amor à primeira vista. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira aula da Cláudia, porque eu faço parte da formação para terapeuta de cura energética e a Cláudia é um dos professores dessa formação. E nessa primeira aula, o jeito como ela trouxe a história dos florais do Cerrado, o jeito como ela se revelou enquanto grande idealizadora, grande mantenedora, como as canalizações dela, ou seja, toda essa história, todo esse campo consensual foi um convite para minha alma. Eu me entreguei realmente por inteira nessas aulas, nessa formação como terapeuta floral, e eu fui descobrindo assim quão precioso era fazer parte de um legado, de uma entrega tão incrivelmente bem cuidada.
Foi exatamente assim, simplesmente amor à primeira vista. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira aula da Cláudia. Eu faço parte da formação para terapeuta de cura energética e a Cláudia é um dos professores dessa formação. E nessa primeira aula, o jeito como ela trouxe a história dos florais do Cerrado, o jeito como ela se revelou enquanto grande idealizadora, grande mantenedora, como as canalizações dela, ou seja, toda essa história, todo esse campo consensual foi um convite para minha alma. Eu me entreguei realmente por inteira nessas aulas, nessa formação como terapeuta floral, e eu fui descobrindo assim quão precioso era fazer parte de um legado, de uma entrega tão incrivelmente bem cuidada, com tanta informação preciosa, com as melhores águas do Brasil, fabricados, os florais sendo fabricados, manuseados com tanto carinho e amor pela Cláudia e pela sua equipe, através de um ambiente conhecido como o grande coração de cristal do Brasil. E à medida que as aulas iam passando, a gente ia conhecendo a assinatura vibracional de cada flor, a natureza de cada essência mesmo, ou seja, a gente foi acessando uma curva de aprendizagem profunda e a gente foi acessando níveis cada vez mais amplos de cura em nós. E a gente vai acessando e vai conhecendo mais o trabalho dos florais do Cerrado e vai ficando cada vez mais num lugar de admiração, e admiração no sentido de amor. A gente vai nutrindo muito mais amor por tudo isso, vai honrando esse trabalho de uma maneira muito preciosa, porque tem a ver com a forma como a Cláudia, ela cuida e zela por esse trabalho. Ela coloca as mãos dela em todo o processo, ela está junto dentro de uma forma artesanal, é uma forma artesanal de produção. Então, por aí a gente pode imaginar a preciosidade que é a gente acessar essências florais divinas, essa forma mais tecnologicamente falando, mais apropriada para cuidar do ser humano de maneira integral. Eu trabalhei por 25 anos na área da saúde, fazendo gestão de hospitais, Brasil afora, e vivi muito a experiência do que significa a dor e sofrimento real. A gente observa que o nosso sistema de saúde atual cuida da doença e não cuida da saúde das pessoas. Então, a gente tem uma cadeia de medicamento super aquecida, onde as pessoas só cuidam e tratam dos sintomas. Então, falar dos florais de Cerrado é falar da medicina do futuro. Falar dos florais de Cerrado é falar de como o ser humano precisa acessar essa consciência de que o verdadeiro cuidado é essa nutrição pela saúde do seu corpo mental, pela saúde do seu corpo emocional e também por tratar o nosso corpo físico. Então, quando a gente vê que o campo vibracional dos florais de Cerrado acessa essas matizes, acessa esses novelos, essas nuances sutis da nossa anatomia sutil, da importância da gente se curar olhando para a causa raiz. A gente entende e reverencia cada vez mais o trabalho da Cláudia, da sua equipe e de toda a equipe espiritual envolvida. Ou seja, é simplesmente grandioso a gente viver nesse espaço-tempo essa oferta, essa oferenda, para que a gente, enquanto pessoas em processo de autoconhecimento, num processo de busca pela nossa edificação, a Cláudia gosta de falar, o processo de verticalização. Então, nosso caminho de busca por essa ascensão, a gente primeiro se cura. E imagina a gente, enquanto terapeuta, além de tratar a nós mesmos, começar a levar isso para outras pessoas. Então, a verdadeira cura está aqui. A verdadeira forma de olhar para as nossas questões que precisam ser cicatrizadas no nível da alma, no nível das nossas anatomias mais sutis. E a gente vai conhecendo a grandeza desse portfólio. São muitos florais que a Cláudia já produziu, produz. E o que eu acho muito legal também é que está sempre na vanguarda, está sempre se atualizando. Seja nos perfumes vibracionais, seja agora nas águas hipertermais, com específicos ingredientes que vai se conectando com a fase da nossa transição planetária, vai se conectando com o momento de elevação das dimensões que o nosso planeta, que nós, enquanto seres encarnados, vivendo essa consciência da busca por nossa luz expandida, por nosso
potencial mais elevado, contar com os florais do Cerrado. E para mim foi assim a experiência de florescer junto, de fazer um trabalho primeiramente em mim e depois levar isso para outras pessoas. Então fica aqui a minha gratidão eterna, meu coração realmente em felicidade real e verdadeira de como foi bom essa experiência, como está sendo incrível também poder transmitir isso para outras pessoas, para ajudar no processo de cura de outros seres, de ser também um veículo de transmissão desse legado, de honrar esse legado e dar continuidade a esse legado. Então, um beijo no coração de vocês, que esse trabalho da terapia floral, dos florais do Cerrado, continue ressoando por muitas e muitas gerações, que chegue cada vez mais para muitos e muitos seres, que tudo isso tenha uma irradiância cada vez mais luminosa, que esse trabalho sirva cada vez mais para a cura de muitas e muitas pessoas. Meu nome é Ellen, eu sou terapeuta floral e integrativa e fiz o curso de formação dos Florais do Cerrado na turma de 2021. Esse curso foi um curso muito importante para a minha vida. Primeiro porque ele tem análises muito profundas sobre os gestuais das flores, as assinaturas, as doutrinas de assinatura. Ele traz essências florais muito importantes para serem utilizadas com os pacientes da gente nos dias de hoje, né? E os professores, o conteúdo, tanto o conteúdo programático quanto o conteúdo abordado nas aulas, ele é um conteúdo riquíssimo. Poucos cursos conseguiram passar tanta informação com tanta leveza, com tanta intensidade e com a habilidade do aprendizado. Então eu agradeço muito ao Universo, a Cláudia, a Tarsila e a todos os professores desse curso, porque eles me ajudaram no meu processo de evolução como terapeuta, né? E indico para todos os terapeutas que desejem se aprofundar que vale muito a pena. Um beijo a todos. Bom, os florais do Cerrado, eles se apresentam faço aqui na Chapada dos Veadeiros, que é uma formação para ser terapeuta em cura energética, e a Cláudia, ela é a nossa professora. E eu lembro que na época, quando assisti a primeira aula dela, eu achei incrível no sentido da autenticidade dela, né? De ser uma pessoa muito diferenciada, né? Pela sua história, por aquilo que ela sustenta, da forma como ela conheceu os florais e começou a sustentar esse campo. Então, na primeira aula eu vi assim, eu falei, caramba, que interessante, que ser humano interessante, né? E hoje, conhecendo ela mais de perto, eu vejo o quanto que é incrível essa essência da alma dela, que despertou, e hoje ela sustenta esse campo de energia através dos florais do Cerrado. E ao longo da minha jornada, utilizando os florais e percebendo em mim, o que eu mais percebi no meu processo de autoconhecimento foi que os florais me ajudaram a conseguir me sensibilizar, principalmente no que eu estava sentindo. As minhas emoções, os meus pensamentos, eu consegui ter clareza e discernimento disso, né? Porque antes eu era a Gabriela que sentia muita coisa e não sabia descrever o que eu estava sentindo. Os florais, eles ajudam a ter essa sensibilidade do sentir e do pensar, e a gente conseguir ter esse lugar de discernimento mesmo, né? De autoconhecimento, né? Dessa sensibilidade, de eu conseguir descrever e conseguir transmitir para o outro também o que eu tô sentindo, né? Então, eu vejo que antes eu era uma bagunça ambulante, basicamente, de não me conhecer direito, né? E as flores, né? Quando a gente vai acessando o campo das flores, o que eu mais percebi, né, no meu processo, é que cada uma ela tem uma descrição e ela tem um sentir diferente. E isso é muito legal, porque através das flores a gente consegue perceber esse lugar, de eu conseguir ver que tem uma flor que ela trabalha determinadas questões e é exatamente aquilo que eu tô sentindo. Então foi um acolhimento mesmo, de eu perceber que o que eu tava sentindo não tinha nada de errado, né? A minha mente trazia esse lugar de errado, mas não tinha nada de errado que eu tava sentindo, e aquela florzinha ali descrevia exatamente o que eu tava sentindo. Então isso é muito bom, porque a gente vai percebendo que tudo que a gente sente tem uma explicação, né? Basta a gente realmente fortalecer o nosso autoconhecimento e a gente buscar ferramentas para que nos auxiliem, né, nesse processo, para que esse processo seja fácil, não precisa ser penoso, né? Ou a gente achar muitas vezes que tem algo de errado, não tem nada de algo de errado, simplesmente você está se autoconhecendo e se desenvolvendo como ser humano. E fazendo a formação de terapeuta floral do Cerrado,
o que eu mais percebi foi esse lugar, né, de a gente poder ter essas experiências, de, por exemplo, acessar um campo de consciência de uma flor, por exemplo, da caliandra, e eu conseguir senti-la, né, perceber o que de fato ela vai estar trabalhando e atuando no meu campo. E essa experiência é muito legal, porque foi uma das coisas que eu mais gostei de poder aprender com a Cláudia, de eu conseguir sentir, ter essa sensibilidade, que nem eu expliquei. De eu conseguir perceber no meu corpo o que eu senti, se foi de fato uma experiência que eu senti de alguma emoção que despertou, ou se, por exemplo, foi um pensamento que veio, ou se simplesmente eu senti o meu corpo sutil, senti os meus chakras. Essa foi uma experiência legal também que aconteceu em algumas aulas, de eu conseguir sentir o meu chakra, né? Coisas que a gente nem para pensar sobre isso, porque como a gente é muito agravado, embotado nessa questão do perceber, do sentir as energias que vão chegando, porque o mundo espiritual está acontecendo o tempo todo. Então, essa sensibilidade foi muito legal, de também entender isso, de perceber que o meu chakra estava ali, estava pulsando. E por voltar a sentir, isso me trouxe um lugar muito de confiança mesmo no meu próprio processo de autoconhecimento, entendendo os campos de energia, entendendo os meus chakras, entendendo as energias que chegam, de fato mesmo eu consegui entender o que é meu, o que é do outro, né? Realmente entender a minha verdadeira essência também, nesse sentido da minha alma, de te conectar com o meu eu divino, meu superior, e de conseguir, de fato, realmente acessar essa consciência maior, né? Porque se a gente fala da questão da humanidade de uma maneira geral, e todos nós estamos incluídos nisso, no campo do inconsciente coletivo, né? A gente está muito embotado e muito agravado. Essa que é a verdade. E aí, quando a gente começa a ter as práticas energéticas, né? As terapias energéticas, a gente vai percebendo que a gente vai indo para o lugar da essência da nossa alma, né? O nosso espírito, ele se alegra muito quando a gente está nesse caminho mesmo, né? De se autoconhecer, de se desenvolver, de saber o que o nosso espírito quer, o nosso propósito, né? De fato, eu estou na Terra e eu tenho um propósito para ser feito. E a partir disso, eu consigo realmente me conectar com o meu superior lá em cima e trazer essa informação, né? Então isso é muito legal e a terapia floral, ela me ajudou demais nesse sentido. Então eu sou muito grata aos florais terem entrado na minha vida, a providência divina ter me trazido essa bênção, esse merecimento para o meu espírito, para poder me desenvolver, né? Me autoconhecer em profundidade, ter essa experiência com as flores do cerrado, que é uma potência incrível. A gente está aqui na Chapada dos Veadeiros e é o berço das águas do Brasil, né? A gente está no coração do planeta, então tem um campo de consciência muito elevado, né? Para que a gente possa realmente despertar essa consciência maior, a gente sustentar uma dimensão muito mais elevada no planeta pela nova consciência planetária. Então, quem de fato sentir o chamado de fazer a formação, você vai estar realmente se presenteando e o seu espírito, ele vai estar muito feliz de estar escolhendo isso, porque é algo inexplicável e eu tô falando só da minha experiência. Então eu acho que no final, quando a gente se permite ter a nossa própria experiência, a gente vai acessando níveis e níveis de consciência que você fica, meu Deus, como é que eu não conheci isso antes? Quando eu comecei a acessar também aqui, eu falei, cara, como é que eu não tinha acessado isso antes? Mas é porque tinha uma preparação para eu chegar, eu tá pronta agora, né? Então se os florais chegaram para vocês, né, através dessa oportunidade, que vocês de fato possam aproveitá-la, né, e não deixar essa chance passar mesmo, né. Esse espírito, ele implora para que a gente realmente se desenvolva, que a gente escolha o caminho da edificação, né, escolha esse caminho do nosso Dharma e do nosso propósito. Eu sou Ariane Emirê e estou aqui para compartilhar com vocês sobre os florais do Cerrado da Chapada dos Veadeiros. Eu conheci a Cláudia e os florais do Cerrado em 2001, quando eu mudei para Alto Paraíso de Goiás. No momento onde toda a minha vida de administradora, de comerciante, tinha simplesmente se acabado. E naquele momento, eu comecei já a utilizar os florais do Cerrado, quando a conheci, e a ajudá-la na preparação dos florais. E foi muito interessante, porque um dos florais que saía para mim era a clotolária. E é algo que vai trazer a luz à criação. Então, tinha uma Ariane a ser trazida para a criação, né? Aquilo que já estava sendo criado, que trouxesse a luz. Ali, a partir de então, eu comecei a fazer os cursos de florais, as formações, fiz várias vezes esses cursos, e a criação maior que eu possa dizer para vocês que seja palpável, hoje tem 21 anos, porque eu era casada, eu não podia engravidar, eu tenho 2 filhas que foram adotadas, e depois que eu comecei a tomar a clotolária e outros florais,
eu engravidei de uma menina que hoje tem 21 anos. Fora isso, me trouxe muita transformação. Me tornei uma terapeuta holística, mestra de Reiki, aromaterapeuta, enfim. Tudo o que eu sou hoje veio através de uma transformação de autoconhecimento dos florais do Cerrado. E fazer uma formação dos florais nos aporta uma transformação, porque ele trabalha não só a nível primitivo, das emoções mais básicas negativas que nós temos, quanto também trabalha numa transformação de DNA a um nível quântico. Traz muita consciência para quem está fazendo essa formação. Fora isso, você pode estar ajudando muitas pessoas da sua família, os seus clientes. Eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês, falando a respeito da transformação das pessoas mais próximas a mim e dos meus clientes, nesses anos todos que eu trabalho como terapeuta e terapeuta floral. Olha, é um investimento maravilhoso em você. O seu propósito de vida, aquilo que de fato você veio fazer, vai vir à tona com muita consciência e sabedoria através da maravilha das plantas dos cerrados, do cerrado, dos cristais e das águas. É a natureza trabalhando de uma forma quântica junto com todos os elementos, tanto da Terra quanto do cosmos. Espero que eu tenha ajudado você a tomar a sua decisão de ir à frente no seu processo evolutivo. Namastê. Então, aqui alguns depoimentos, minha profunda gratidão a todas essas pessoas que trouxeram a sua experiência desse curso, o seu depoimento. Realmente é um processo, né? Eu costumo dizer que não é um curso. Antes desse trabalho ser um curso, ele é um trabalho de aprofundamento, de autoconhecimento, né? De voltar a sua atenção, a sua consciência para você. Porque a gente está muito acostumado a estar fora, estar fora, estar fora. E na terapia floral, eu prezo, né, por devolver você para dentro de você, para que você possa saber o que o teu fígado está falando, como você está se sentindo. Então, são vários processos que vai acontecendo durante o curso e que realmente é muito bonito, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Até porque eu conto no início da formação, mas eu vou contar bem rapidinho, porque o nosso tempo hoje é curto e eu quero fazer uma experiência, uma vivência com todo mundo que está aqui hoje, tá? Então, eu sou de Curitiba, e aos 17 anos eu conheci os florais. Quando eu conheci os florais, através de uma revista Veja, eu fui numa farmácia, eu experimentei, gostei muito. E daí já comprei os livros do Dr. Bach, já comecei a estudar, e com aqueles livros já comecei a fazer receitas, né? Receitas para a família. E logo em seguida minha mãe foi para a Inglaterra e trouxe 4 kits de florais de Bach de presente para mim. E os florais sempre andaram comigo na minha jornada, na minha vida, sempre que foi necessário. E quando eu descobri, gente, foi incrível, porque no começo eu lia toda a obra de Bach. Sabe quando tem algo que encanta você, que fala da essência, que fala da alma? E aquilo para mim foi muito revelador e me despertou, né, pro ser. Então, cada vez que eu lia aquilo tudo, aquilo me preenchia e me nutria, né? Aquilo falava, era música para os meus ouvidos. Bom, aí passaram-se anos e eu tinha um grupo que a gente se reunia, né? E fazia trabalhos planetários com a chama violeta, enfim, era um grupo muito bem estruturado e eu faço trabalho planetário até hoje, né? E num dessas reuniões de grupos, a gente também estudava sobre o calendário maia. E nesse encontro, uma amiga disse para mim que tinha vindo passar o aniversário aqui na Chapada dos Veadeiros, era um lugar muito especial e que ela só se lembrava de mim. Até porque em todos os grupos que eu participava, eu levava diferentes tipos de essências florais, porque eu realmente fiquei muito encantada. E realmente, depois que você conhece o floral, porque o que que vai curar os seus corpos sutis? Né? O remédio vai curar seus corpos sutis? Não, o remédio vai atuar no seu corpo físico.
né? Ele não vai atuar no seu duplo etérico, ele não vai atuar na causa, né? Porque a gente é um ser funcional, né? Então a gente é físico, mental, emocional e espiritual. Então é muito importante a gente tratar o corpo físico e qualquer coisa que chegue na nossa vida, né, no corpo físico, é o último lugar. Antes disso, nós temos um pensamento, um sentimento que às vezes é causa de alguma determinada doença. Nossa, enfim, o floral ele veio para trabalhar os nossos corpos sensíveis e isso me encantou demais. E quando a gente experimenta, e quando a gente sente, e quando a gente começa a ter essa consciência, né, que aquela florzinha está atuando de determinada maneira no nosso campo, é muito gostoso. Enfim. Aí eu vim para Chapada dos Veadeiros um mês depois com essa minha amiga que veio passar o aniversário dela aqui e que disse que só pensava em mim porque as flores eram altamente exóticas, né? Então, a curitibana veio e no caminho já de Brasília para Alto Paraíso, o meu coração disparava e fazia trrr e voltava, né? Então ele disparava e voltava. Mas eu nem imaginava o que estava por vir. Na realidade, o meu coração estava falando da grande história de amor que eu viveria aqui no Cerrado com as flores. Chegando aqui, ficamos hospedadas na casa da Anice, e a Anice perguntou para nós: vocês querem fazer trabalhos profundos ou leves? Oh, profundos, profundos, né? E aí eu fiz uma regressão primeiro com ela, né? E nessa regressão, e eu estudava psicologia, estudava Lacan, então é muito São Tomé. Eu sou bem São Tomé. Né? E nessa regressão, eu via fadas que me chamavam e me mostravam as flores. E aí eu disse assim para ela: Nice, ridículo, estou vendo fadas que estão me mostrando as flores. E ela dizia assim para mim: continue, continue, estou vendo junto com você. E aí eu comecei a ver seres pequenininhos que me colocavam num carrinho, isso dentro da minha terceira visão. Me colocavam num carrinho e entravam para dentro da Terra comigo, que são os elementais, os seres pequenininhos. Ok, passou aquilo. Aí aqui tem uma gota, que tem uma acústica maravilhosa, e aí nós vamos fazer lá a meditação do Osho, que você treme, 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 né? E dá, tremer para lá e para cá. E tem uma hora que a gente senta. E na hora que eu sentei, gente, foi incrível, foi uma experiência. Ai, eu adoraria tê-la novamente. Veio um ser de dourado físico e me colocou no meu plexo solar uma bola dourada. No meio da noite, eu acordei, eu fiquei chocada com aquilo, né? Porque pense, no meio da noite, eu acordei conectada a um outro ser, então tinha um tubo, né, que vinha do meu plexo solar ao campo espiritual. E esse ser disse assim para mim: você não se preocupe, que você não está sozinha. E isso me deixou muito angustiada, né? Porque eu pensei assim, nossa, se eu não estou sozinha, então minha mãe morreu. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? E o meu plexo doía, enfim. Mas não era nada disso. Tá bom. Aí eu tive tem mais histórias que eu vou diminuir, né? Eu tive uma outra experiência, e essa outra experiência que eu tive, que foi assim, eu fiz um renascimento na água, e nesse renascimento, então, eu fui até o momento onde eu nasci, onde eu fui gerada e senti tudo, e de repente, nesse trabalho, eu vejo só os olhos muito grandes, deste tamanho, de uma mulher, olhos azuis bem grandes, e que dos olhos dela saem lasers prata. Né? E esses lasers prata eram lasers de cura. E ela disse assim para mim: você vai receber um trabalho que está pronto no plano espiritual e você vai ser a pessoa que vai trazer ele para o plano físico. Bom, só para a gente resumir, eu tinha uma questão muito profunda com Deus, que volta e meia de noite eu dizia assim para ele: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu já casei, eu não tive filhos, eu não vou ter. Deus falava: se não for para eu fazer algo, né, que eu possa contribuir com a existência, não tem sentido a minha vida na Terra. Então isso era muito claro para mim, né? E aí, assim, quando essa pessoa me disse, né, esse ser, que é uma pessoa não é diferente, né, que tinha os olhos grandes,
Disse, olha, você vai receber um trabalho que está no plano espiritual, você vai trazer para o plano físico, aquilo já mexeu comigo, né? Mas eu não sabia o que que era. Nisso, depois disso, ah, um pouquinho antes de eu ir embora, eu coloquei para todas nós os copinhos, que eu costumava fazer isso, e pinguei uma essência que se chama água rochosa. Né? Pinguei no copo de todas elas, porque é uma essência de águas do Dr. Eduardo Bar, e essas águas ajudam a soltar as máscaras e o papel social. Então, as pessoas são elas mesmas, né? Não precisa fazer grandes cerimônias, né? Você simplesmente fala o que você pensa, o que você sente, você solta, você relaxa. E quando a Anice viu eu fazendo isso, e eu já ia embora no dia seguinte, ela olha para mim e diz assim: Nossa, por que é que você não faz os florais do Cerrado? Gente, quando ela disse isso, foi música dentro de mim, música nas células do meu corpo. Todo o meu ser vibrou e aquela música tocou dentro de mim. E naquele momento que ela disse isso e que o meu corpo reagiu dessa forma, eu tive a absoluta certeza que era isso que eu ia fazer, que era esse o meu chamado que eu tanto esperava. Mas veja bem, eu nunca pensei que eu tivesse a capacidade de ser uma produtora de essências florais, um campo consensual tão delicado, tão refinado, como que eu iria ler a planta, entender a planta, como que tudo isso ia acontecer, né? Então, eu jamais pensei sobre isso. E, de repente, é que isso surgiu na minha vida. Então, eu vejo como um grande presente que eu recebi do grande espírito e do universo. E eu perguntei para a Anice assim, quando é que tem flores na Chapada dos Veadeiros? Ela me disse, olha, em junho é a época que começa a melhor floração. Eu falei, bom, então em junho eu estarei na Chapada. Só que eu pensava assim, como que eu vou saber para que que serve cada flor? Né? Aí eu pensei assim, bom, a Anice é uma médium maravilhosa. Então, ela canaliza e eu aprendo como que a gente produz, como que a gente faz e eu produzo. Combinei com ela concordou, beleza. Fui para Curitiba. Aí eu fui numa livraria que se chama Livraria do Chaim. E eu pus a mão na prateleira e puxei um livro sem ver. E era um livro da Diane Stein, uma americana que ensinava como produzir essências florais com cristais. E ela ensinava como a gente se reconectar com os seres da natureza, os elementais, e como que a gente se conectava com a planta para poder entender a assinatura dela, qual é a virtude, as propriedades, né, que ela traz para nós. Nisso, então, mudei de carro, porque eu tinha um carro super baixo, né? Falei, não, vou para Chapada, vou trabalhar no Cerrado, né? Um carro alto. E aí comprei todo o material, estudei, e um pouquinho antes de vir, ligo para a Nice e digo assim: tá tudo pronto. Estou indo para Chapada. Ela disse: Ah, que pena, não poderia estar aí nesse momento. E São Paulo está me chamando. Falei: Meu Deus, e agora? Mudei toda a minha vida, o que que eu vou fazer? E tem uma amiga, a Kátia, que olhou para mim imediatamente e disse assim: Ué, qual é o problema? Você sabe tudo de florais? Eu olhei, aí eu olhei para ela e falei assim: Sabe o quê? Eu sei como que tem que fazer. Eu estudei, eu me programei, e depois, para que serve? Depois eu vejo. Beleza. Então, eu vim para Chapada com 4 amigas. Nisso, a gente ficou hospedada. Eu vim acho que uns 20 dias antes da colheita, porque eu quis tomar banhos de cachoeira, me preparar. Eu tive que parar de pintar o cabelo. Então, houve várias modificações em mim para receber, de fato, esse trabalho, né? E quando a gente recebe, é tão maravilhoso, gente, é muito maravilhoso. E aí a gente ficou aqui, né? Aí todas elas iam embora, mas teve uma que resolveu ficar. Ela falou, ah, gostei muito, vou ficar mais um pouquinho. Falei, tá bom. Eu conheci uma pessoa que falou assim, olha, Cláudia, ficamos muito amigos, né? Que era o Yashen, ele tem uma gota, ele tinha, né? Ele não mora mais aqui. E ele falou assim, olha, eu vou viajar durante um tempo e eu gostaria que você pudesse ficar na gota, né, nesse seu trabalho que você vai desenvolver, um lugar muito especial, que só tinha foto do Osho. Eu nem sabia quem era Osho, né? Então eu conversava com ele, mas eu nem sabia direito quem ele era.
E aí, nisso, a pessoa que estava comigo começou a se encantar com ele, e aí ela ficou com um pouco de ciúmes de mim e me disse umas coisas que me ofendeu profundamente, não disse nada, mas durante a noite eu chorei. Eu chorei, eu fiquei muito triste com tudo que ela me disse, porque não era nada daquilo. E aí eu acordo no dia seguinte, acho que já dá até para preparar, né? Eu acordo no dia seguinte e eh, assim, com o coração doendo e e pensei assim, bom, eu vou buscar um terapeuta, né? Porque eu tô sentindo dor, eu preciso alinhar meus chakras, né? E aí fui andando pelas ruas de Alto Paraíso, que é uma cidade conhecida, porque aqui é um centro de cura espetacular, gente. A Chapada dos Veadeiros, você vem, chega de um jeito e você sai daqui de outro jeito. É incrível, é maravilhoso, tá? Então eu recomendo, se vocês não conhecem, em algum dia vocês virem para cá, porque as águas são altamente curativas, porque a quantidade de terapeutas é bem grande, então é um lugar muito propício, né? E aí eu fui andando, e quando eu fui andando, de repente eu olho e pro lado e vejo uma flor vermelha, né? Quando eu vi essa flor vermelha, eu resolvi pôr a língua, entrar. Eu olhei para aquela flor vermelha e pensei assim: "Ih, a flor do meu sonho." Então, eu já tinha sonhado com aquela flor, mas eu não conhecia a flor. Foi incrível. Entrei, daí a partir do momento que eu entrei ali naquele terreno baldio, ela soltava um melzinho. Abaixei a minha cabeça e pus a língua nela. Quando eu pus a língua nela, foi lindo. Porque o que que aconteceu? A minha cabeça abriu e o meu coração também. E aquela angústia, aquilo que eu estava sentindo, passou imediatamente. E aí eu fiquei muito encantada, né? Liguei para a Nícia, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Porque fiquei pensando assim, meu Deus, agora eu vou andar nesse lugar cheio de cristal, com a cabeça toda aberta, o que que vai acontecer comigo? Meu medo era de ficar meio louca, meio maluca, né? Aí eu liguei para a Nice e falei, Nice, contei tudo o que tinha acontecido comigo e o que é que eu faço? Falei para ela. E ela disse assim para mim: Olha, não se preocupe que você logo vai saber. Falei, ah, muito obrigada, né? E aí eu fui para a pousada. Quando eu cheguei na pousada, eu tinha levado o caderno para anotar. Aí eu peguei o caderno e daí eu comecei a escrever tudo que estava na minha cabeça. A hora que eu terminei de escrever, a minha cabeça fechou. E aí, essa foi a minha primeira canalização. Então, hoje eu trago para vocês aquela que abre o meu sistema, que é a Caliandra, né? Pode colocar a Caliandra. E eu convido a todos vocês a pegarem um copo de água, colocarem a sua água aí, porque eu quero ver se eu vou enviar a Caliandra quanticamente aí para todos vocês, para a gente poder experimentar, experienciar, né, um pouquinho, sentir a Caliandra. Então, eu convido a todos que possam pegar um copo d'água nesse momento. Ó. Então, eu tenho aqui a minha tabela de flores, que está aqui. Então, aqui está a água, o copinho de água. Então, peço, comando e ativo a essência da caliandra nesse campo vibracional que se formou aqui e agora. Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe, Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe, Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe. Convido aos devas, aos elementais, aos seres do cerrado, que possam impregnar essa água com as virtudes e propriedades dos florais do cerrado da caliandra que abre todos os nossos trabalhos. Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe, Leueixe Shikaya. Peço diretamente à fonte 144 mil raios de luz, de vida, de visão e de amor. Peço que desça, nesse momento, a frequência no campo da essência da caliandra. Perfeito? Tá feito. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês
pegarem o seu copo d'água, experienciarem, né, tomar essa água, olhar para essa caliandra, trazer ela para dentro do seu coração e perguntar dentro de você, o que que ela pode te trazer? Qual é a sua virtude? Qual é a sua propriedade? Às vezes, ela responde com uma emoção, com um sentimento, com uma cor. Não deixe que sua mente atrapalhe. Simplesmente vamos tomar essa essência floral e deixar que ela fale por si só dentro de nós. Feche os seus olhos, traga a caliandra para dentro do seu coração e respire lentamente, que escute pela sua para me mostrar. Agora vamos voltando, vamos retornando. Um tempo bem curto. Ok. Aí sim. Uhum. Ok. Alguém gostaria de dar um depoimento sobre o que sentiu, como é que percebeu? Isso sem vocês, né, tomarem ela de fato, né? Só recebendo quanticamente aí na água de vocês. Luísa, fala conosco, Luísa. Como foi para você? Conseguiu perceber alguma coisa? Olá. Boa tarde a todos. Quando você falou aí na questão da abertura de mente, eu passei por um momento que eu vi a minha mente aberta. E quando você falou aí agora, e depois desse dia, é assim, minha vida mudou muito. Eu moro na Chapada Diamantina, né? Mais próximo. E eu gosto muito da questão das ervas. E durante a sessão eu senti um calor no meu coração, no chakra cardíaco, Isso né? aí. Uhum. E é como se avivasse o que eu devo fazer, que eu estou no caminho certo das ervas, né? Eu gosto muito de ervas, né? Eu me trato muito com as ervas, principalmente com a Clitória ternátea. Sim, Gosto muito da flor, não sei se você conhece. conheço, conheço. Ok. Então, Muito para obrigada. mim, assim, viu? Tio, que ela aqueceu o coração, né? É, Uhum. foi um aquecimento, senti um calor aqui. Ok. Muito obrigada. Juliana, pode falar um pouquinho sobre o que você sentiu? Olá. Abraços de Curitiba para você. Ah, que bom. Você aqueceu um dia chuvoso e muito friorento. Muito obrigada. Olha, Coloquei a minha água e eu tinha uma água aqui separada. Eu não sabia por que que ela estava separada. Coloquei a garrafinha aqui.
Uhum, Senti o frontal abrir uhum, como se fosse a flor na minha testa, uhum, mas antes disso, eu senti ela abrir no meu copo. Ela abriu no meu copo uhum, uhum, enquanto você estava falando. Mas antes dela abrir na minha testa, uma energia subiu pela minha coluna. uhum, E primeiro eu senti essa energia atrás, na parte de trás da minha cabeça, e depois na uhum. frente. Muito, Maravilhoso. muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Lila, vamos ver a Lila que levantou a mão. Olá, Lila. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bom? Saudade de você, você já me atendeu um tempo atrás. Aí, agora estou aqui para te rever. Engraçado, comigo foi diferente das meninas, né? Eu estou há 2 meses sofrendo com dor no estômago, má digestão e tal, e hoje o incômodo está bastante, eu tenho até que fazer uma endoscopia. E aí, agora, quando eu fiz, eu vi a flor dentro da minha água. Vi a flor dentro do meu coração, a imagem dela ali aberta. Mas quando acabou, eu senti mais dor no estômago. Eu não senti alívio, eu senti intensificar aquilo. Eu sei que por trás de tudo físico, eu sou terapeuta integrativa, eu sei que por trás de tudo físico tem questões, né? Sim. Então, eu não identifiquei, não consegui perceber o que houve, mas a minha expectativa era de um alívio e foi o contrário. Eu sentia intensificar, como se desse um nó, como se estivesse apertando um nó assim no local do estômago e subindo para o laríngeo, né? Então, provavelmente você deve estar com algum bloqueio no plexo solar e no laríngeo, né? Então, ela já deu uma atuada ali e para pôr para fora, né? Então, é alguma questão emocional que você precisa olhar e trabalhar, enfim, né? Teria que olhar mais de perto e conversar mais de perto para a gente saber o que está aqui, né? Quando prende aqui no plexo solar são as nossas questões realmente emocionais que pegam. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu gostaria de falar com todas vocês, de perguntar para todas vocês, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, tá? Então, eu falei um pouquinho, não contei toda a história, como é que esse processo todo começou. Hoje nós temos mais de 300 essências e eu vou estar dando o curso de Florais do Cerrado, inicio dia 10 de maio, né? E vai até o dia 21 de junho. Vão ser 7 sábados. São 25 aulas gravadas, que nessas aulas gravadas nós vamos falar sobre a radiestesia, vamos ensinar a radiestesia, vamos falar sobre geometria sagrada, vamos falar sobre o Dr. Bá, vamos falar sobre a Chapada dos Veadeiros, como é que é o solo, o que que acontece aqui. Então, são vários temas com vários professores que trazem essas aulas gravadas. Nas nossas aulas, aos sábados, geralmente eu dou 9 essências que a gente experimenta em conjunto, conversa, né? E aí você escolhe uma essência que você toma durante a semana inteira, e aí no final da semana você desenha aquela mandala bonita, manda para nós, e no início da próxima aula eu faço a leitura do campo de cada uma através da mandala. É um trabalho bem minucioso, delicado e assim muito terapêutico. Assim, tudo bem, é uma formação de terapeuta floral completa, né? Ela é, mas antes dela ser isso, é um tratamento. Então, é um trabalho onde você vai estar tratando as suas questões, olhando para você, aprendendo a se reconhecer. E a partir daí, você também vai ter um instrumento, vai estar instrumentalizada para ajudar pessoas, se assim você desejar. Então, esse aí é o convite que eu estou que eu estou fazendo para vocês, né? Se em algum ponto o coração de você bateu, chamou o seu coração para você ser uma terapeuta floral, não importa o que você faça, né? É, Sinta aí o chamado dentro de você. E agora eu gostaria de mostrar para vocês o material do curso, tá? Então,
eu vou pegar a câmera e vou levar no o que que você recebe, né, quando você faz o curso de florais. Gente, é um material muito maravilhoso, né? Porque eu trabalho com a Cláudia, não. Nunca vi nenhuma formação de terapia floral com esse material, com todas essas ferramentas e passando todo o conteúdo de uma forma que você se sinta apto a trabalhar como terapeuta floral, a produzir as suas essências, né? Nenhum curso de terapia floral ensina você a ser independente, a produzir a própria essência. As pessoas gostam de esconder alguns segredos. E aqui não é o caso. A Cláudia entrega tudo. Eu também dou várias aulas no curso. E, bom, para encurtar a conversa, a gente trabalha com as tabelas radiestésicas para identificar as melhores essências florais para o composto de uma pessoa, utilizando a radiestesia, o pêndulo. Tem aula, a gente ensina, tá? Essa daqui é a nossa linda caixa com as 72 essências florais do Cerrado. Isso do kit completo, né? Todas elas, né? Aqui, ó, tem as fotos e você consegue acompanhar aqui onde está cada uma. Todos os vidrinhos de essências florais, tem gramíneas e águas do Cerrado também, algumas águas. E o melhor é que elas estão todas fresquinhas porque elas foram fechadas hoje. Essa caixa é bem linda, ó, para estar tudo bem arrumadinho, organizado no seu espaço de trabalho. Tem as cartas, né? Temos o oráculo das flores. Você vai aprender a Tá? tirar, Ó, né? com todas as com todas as essências florais e a frase de cura delas, a mensagem que cada uma traz. Dá pra ver Né? bem direitinho. Isso aqui é uma excelente forma, é um método de diagnóstico que a gente também ensina no curso, tem aula gravada sobre, tem um livrinho que acompanha. Do oráculo, Para né? você estudar é maravilhoso, porque tem todas as propriedades aqui que cada flor trabalha, a sua mensagem, a sua foto. A síntese, a luz, a sombra, né? Isso. São as partes que compõem as virtudes das flores, né? Que trabalham em nós aspectos de luz e sombra. Vem nessa caixinha bem linda, acompanha um pêndulo que vem nesse saquinho aqui, super bruxonildo, fadístico. A nossa linda apostila de estudo, encadernadinha. Aqui tem informações já ainda mais amplas sobre as essências florais, né? Essa aqui é a alcaçuz, a foto, bem explicadinho aqui o que ela vem trabalhando, o alecrim do cerrado, conectado aqui com a mãe Kuan-Yin, deusa da compaixão, assim, liberando mágoas profundas, que estão registradas no campo áurico. Enfim, aí aqui tem todas elas mais detalhadamente explicadinhas, tá? Para o estudo. E também tem os chakras, né, Tarsila? Isso, e também fala aqui os chakras que cada uma trabalha, tá? Porque a gente também faz um trabalho diferenciado nos florais do Cerrado com o sistema de chakras. A gente não trabalha somente com os 7. A gente tem 3 tipos de linhas de chakras. Chakras da linha da Kundalini, que são os 7 principais, que a gente conhece mais ou menos, não sei se todo mundo conhece. Os chakras da linha do Hara, que é o propósito, e os chakras extrafísicos, tá? E também temos aqui essa tabelinha com todas elas, onde você pode fazer a radiestesia também nessa tabelinha aqui, sobre cada uma, cada imagem. E nós temos também essa essência aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é a essência Una, tá? Então, às vezes, a pessoa, ela não pode comprar o kit inteiro, né, com todos os florais. Então, nós temos essa essência Una aqui, que a gente ativa a matriz, né, a pessoa leva, ela ativa a matriz daquela flor que está sendo trabalhada naquele determinado momento, né, até para ela poder experimentar durante o curso e experimentar durante a semana, e isso a gente ensina a fazer, tá? E eu gostaria de dizer, gente, que as pessoas, as 15 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar um kit de sucoterapia para festas, para drinks,
para sobremesas, para comida, e vocês vão aprender, tá? Aqui, vou voltar para mim, pode ser? Pode, Tá. E vou ensinar muitas coisas sobre florais, vocês, né, vão aprender muitas coisas a respeito da alimentação, da saúde, da cura, enfim. E aí fica aí o convite do meu coração para o coração de vocês, para vocês participarem dessa nova formação dos Florais do Cerrado, aqui na Chapada dos Veadeiros. Tenho certeza que principalmente, né, mais do que um instrumento terapêutico para vocês atenderem os seus clientes, é um processo pessoal, né, de reconhecimento e de autocura. Então fica aí o chamado do meu coração, para o coração de vocês, para virem participar desse curso que se inicia no dia 10 de maio, tá? E aí, se você sentiu o chamado e quer fazer sua inscrição, você, por gentileza, pode entrar em contato conosco, porque e logo, porque a gente tem que enviar todo o material para ele chegar na sua casa, para você poder acessar o curso, para você poder estar fazendo, tá tomando os florais, né? Já tá com as suas cartas aí na sua casa, tá bom? Ó, eu compartilhei o link aí no chat, tá, gente? Esse link eu acredito que tenham todas as informações, mas eu posso passar aqui, né, Cláudia, as Sim, sim. informações? E se alguém quiser fazer alguma Isso, a pergunta, gente vai abrir para pergunta, mas a gente tem duas formas de inscrição nesse curso, que é uma formação completa, que tem certificação, uhum, te torna apta a ser uma terapeuta floral do Cerrado. A gente tem a opção do curso básico, que é o UNO, aquela fórmula que a Cláudia passou agora ali, que contém todas as essências florais num único vidrinho, onde você vai aprender a fazer a ativação das essências florais. Essa forma de participação fica em 3 de 906,50 sem juros, tá bom? Ou você pode parcelar também em 6 vezes de 510,27. A gente está fazendo um super desconto no Pix. Sim. Tem 5% de desconto no valor à vista, ele fica R$ 2.590, incluso o material e a essência Uno, tá? agora, E as 25 videoaulas, né, que tem na plataforma, é um curso, assim, realmente muito completo. mas você deu o valor com a Essência Uno, né? Isso, agora eu vou falar do curso com um kit completo, que vai todo aquele material, incluindo a caixa com as 72 essências estoque, tá? O curso completo tá em 3 vezes de R$ 1.754 sem juros, ou em 6 vezes de 987. Também temos 5% de desconto no Pix à vista, ele fica em R$ 5.010, tá? É um material bem lindo, as essências estoque são produzidas aqui, né, com muito carinho, com muita dedicação, com águas riquíssimas, com águas super, né, alcalinas, as águas são assim de cristal líquido, de né? cristal puro, Uhum, né? uhum. E aí o link tá aí para inscrição do curso, tá bom? Todo o valor investido nesse curso, gente, vocês vão ter de volta multiplicado, porque vocês vão poder ter o espaço de atendimento de vocês, vocês vão fazer o caminho de cura pessoal e vão poder trabalhar com outras pessoas, porque vocês vão ter esse alimento para vocês, vão ter recursos para trabalhar com outras pessoas, e as pessoas vão começar a chegar para você trabalhar no seu espaço. Então, assim, vale cada centavo investido, sabe? É isso que eu queria dizer para vocês, assim, porque o curso foi feito com muito amor, ele tem profundidade, ele tem método, ele tem todas as ferramentas que um terapeuta floral precisa para trabalhar com outros seres humanos, com ética, a gente também tem aula sobre ética, anamnese, a forma de abordagem terapêutica da pessoa, do setting terapêutico, você saber como fazer uma sessão, começo, meio e fim. Fora as outras aulas maravilhosas que nós temos, dos elementais, de tudo, como produzir a essência. Enfim, fica aí o convite, né, Cláudia? Para o coração de vocês, e é isso, é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar.
Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu amo muito dar o curso, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de ver as pessoas florescendo e trazer, né? E passar esse conhecimento, porque quanto mais a gente passa o conhecimento, mais o conhecimento chega. Então é isso aí. Eu tenho uma aula para dar daqui a pouquinho. Eu já vou me despedindo de todas vocês. E aí sintam aí no coração, né? E as 15 primeiras inscritas vai ganhar os florais da sucoterapia, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Namastê. E espero encontrar vocês. Gratidão. Tchau, gente. Muito obrigada. Gratidão. Tchau, tchau.